Olá, eu vou abordar com vocês sobre as doenças de risco ocupacional na odontologia. Eu sou Letícia, cirurgia dentista e atualmente aluna de doutorado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E a gente precisa parar para pensar nessa frase. O cirurgião dentista está mais preocupado com o que está fazendo do que com a maneira como está fazendo. Isso pode acontecer devido a alguns fatores, então um mau projeto, um mau planejamento daquele consultório odontológico, distância do profissional com as gavetas em que ele guarda os materiais, altura do mocho em comparação com a altura em que o paciente está na cadeira odontológica, uso, então, inadequado de equipamentos, dos sistemas e das tarefas que ele precisa realizar. E com isso, algumas doenças do sistema osteomuscular são muito frequentes nesses profissionais, como lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E qual a etiologia das doenças ocupacionais? Nós podemos citar a postura do dentista no trabalho, agressões a órgãos sensoriais, contaminação cruzada, materiais e substâncias químicas, radiações ionizantes e moléstias de natureza mista, em que a gente vai abordar cada uma delas. Relacionado à postura de trabalho, eu gosto sempre de colocar uma imagem referente ao trabalho da odontologia de anos atrás, para a gente ver como que era o equipe odontológico, como que o profissional trabalhava. Então, o dentista antigo, que era o dentista prático, né? Ele trabalhava em pé, ele ficava à frente ou ao lado do paciente, que ficava ali sentado, deitado na cadeira. Havia uma flexão com uma rotação e inclinação da coluna vertebral. Percebe que o profissional ele fica ali curvado para enxergar, para ver o que ele está fazendo na boca do paciente, gerando um desequilíbrio pélvico, podendo causar uma escoliose compensadora, discartrose e um comprometimento da hemodinâmica de retorno. E uma coisa interessante de se abordar quando eu ainda estava na graduação e estava na disciplina de cirurgia, alguns colegas, eu mesma, já fiz cirurgia em pé. Então, olha que contraditório. Apesar dos equipos terem evoluído, da gente ter cadeiras, mochos confortáveis, em algumas situações a gente se submete a esse tipo de postura que não é nada favorável, que não é ergonômico. E a gente precisa se policiar e aprender com relação a isso desde cedo, desde o começo da profissão, para evitar doenças que possam nos acometer, então, como lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. O trabalho em pé ele pode determinar profunda alteração de postura, o que pode ocasionar fatores inflamatórios, então espondilartrite, e se persistir essa alteração de postura, os fatores inflamatórios evoluem para fenômenos degenerativos, espondilartrose. Ainda relacionado à postura de trabalho, atualmente, teve uma evolução dos equipos odontológicos, juntamente com maiores conhecimentos dos profissionais sobre a ergonomia. Então, o dentista atualmente ele precisa trabalhar sentado, o paciente fica em uma posição supina, deitado com a barriga para cima, e com isso, o profissional consegue ter uma visão direta ou indireta da boca do paciente. Porém, apesar dessa comodidade, a posição sentada possibilita com que a pelve rotacione para trás e que haja uma variação subsequente da concavidade lombar para uma convexidade lombar. Percebam assim, tanto a posição em pé do dentista antigo, quanto a posição sentada
o dentista ele está sujeito a ter uma flexão na coluna, uma flexão da lombar que vai prejudicar a sua coluna, que vai dar dor nas costas, que é a coisa, é o sintoma mais frequente dos dentistas reclamarem. E aí a gente tem o paradigma clássico da posição sentada de trabalho. Então, Nixon afirmava que a coxa deve estar paralela ao solo, ou seja, deve haver um ângulo de 90 graus entre o fêmur e o conjunto tíbia-fíbula. Com isso, o peso corporal estará devidamente distribuído entre a região sacral, a porção póstero-inferior do fêmur e as tuberosidades isquiáticas e a porção plantar dos pés. As tuberosidades isquiáticas é a porção posterior do osso isquiático e ele pode ser facilmente sentida como uma elevação óssea nas nádegas. Mas essa postura consegue ser aplicada e é ergonômica aos dentistas e profissionais na odontologia? Veremos a seguir. Aqui eu coloquei um lembrete muito importante, porque profissionais que trabalham sentados incorretamente, além de agredir a coluna vertebral, também há uma predisposição para varizes. As varizes são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. Com relação às agressões aos órgãos sensoriais, inicialmente eu vou abordar sobre o tato e a visão. Os profissionais da odontologia tendem a exercer movimentos repetitivos, principalmente que envolvem a flexão do punho e podem causar algum desconforto ao longo do tempo. E com isso, a gente tem a síndrome do túnel carpal, que é uma compressão dolorosa, um pinçamento, uma sensação de pinçamento desse nervo quando ele passa pelo túnel do carpo no pulso. Então, na maioria das vezes, essa síndrome do túnel carpal é de causa desconhecida, podendo ter relação com processos traumáticos, inflamatórios, mas o profissional pode sentir dor, sentir um formigamento ali nas mãos, o que vai desfavorecer o seu trabalho, que depende muito das suas habilidades manuais. Com relação à visão, pode-se ter uma fadiga ocular por meio de uma iluminação deficiente. Então, quando ali o profissional está olhando a boca do paciente, mesmo usando o refletor, pode ser que a luz do refletor não esteja numa intensidade favorável, pode ser que ele tenha uma dificuldade de verificar determinadas regiões da boca em que a luz pode não chegar diretamente. Iluminação natural e iluminação artificial. Essa é uma questão que, assim, com a luz natural, os nossos olhos, eles têm uma sensação mais de descanso, em comparação quando a gente tem uma luz artificial durante todo o período do nosso dia, que é o que acontece principalmente para profissionais que trabalham em consultório odontológico. Então, a iluminação natural ela é muito favorável com relação a isso, além de favorecer alguns trabalhos, como escolha de resina composta para restaurar algum dente do paciente. Mas a iluminação artificial também é de extrema relevância, porque no consultório é preciso ter essa iluminação adequada em diversos ambientes, não só ali dentro da sala de atendimento, mas nos outros compartimentos da clínica odontológica. E tudo isso vai favorecer para uma adequada visão, para que os olhos não fiquem prejudicados ao longo do tempo de trabalho naquele local. Lesões traumáticas e contaminação podem acontecer, e com isso a gente tem os agentes físicos, que são, por exemplo, a luz do fotopolimerizador, a luz do laser, e é muito importante, quando a gente estiver utilizando o fotopolimerizador, nós não podemos ficar olhando aquela luz azul diretamente.
Às vezes a gente quer tentar enxergar onde que a gente está colocando a ponta do fotopolimerizador ali na restauração, mas a gente não pode olhar diretamente para essa luz, porque ela traz prejuízo para a nossa visão. Então, é importante, quando utilizarmos o fotopolimerizador, colocarmos aquela barreira, geralmente de uma coloração laranja, laranja avermelhada, em que a gente pode olhar onde está sendo posicionado o fotopolimerizador, mas a luz não vai agredir diretamente os nossos olhos. E no caso do laser, da utilização do laser nos pacientes, é muito importante a utilização do óculos específico, que geralmente já vem no kit, quando compra o laser, já vem esses óculos específicos que a gente coloca nós, nos profissionais, e no paciente. Lembrando que, com relação à contaminação, esse é um fator importante de se atentar, porque se o paciente estiver ali com alguma irritação ocular, alguma infecção nos olhos, esse óculos pode entrar em contato com essas secreções e contaminar, deixar aquela conteúdo ali nos óculos, contaminar outro paciente, caso não seja feita a higienização desses óculos, higienização correta desses óculos. E as lesões traumáticas e também contaminação podem ocorrer através de agentes mecânicos, então por meio de fragmentos dentais, de tártaro, de materiais e instrumentais odontológicos, assim como respingos da água, da saliva e do sangue. Eu sempre gosto de colocar essa fotografia que eu tirei quando eu estava ainda na graduação, realizando uma profilaxia na paciente de periodontia. E eu sempre abordo que é essencial a utilização de face shield ou óculos de proteção. A gente pode usar ou um ou outro, mas eu sempre recomendo a utilização do face shield porque a gente consegue ter uma proteção melhor de toda a face, então da testa, dos olhos, da bochecha. E quando a gente usa apenas o óculos de proteção, a gente tem uma proteção apenas ali dos olhos, mas faltam outras partes em que a gente pode evitar o contato desses agentes com o nosso corpo. Então, é muito importante se atentar a todos esses fatores, principalmente durante a profilaxia, durante preparos dentais, em que envolve ali o preparo dos elementos, respingos de água que percorrem ali a linha d'água do equipo odontológico, que pode ser uma via de contaminação devido à formação de biofilme nessas linhas d'água, nos reservatórios, assim como a saliva, sangue do próprio paciente. No trato respiratório, as agressões aos órgãos sensoriais podem ocorrer através dos aerossóis e gotículas de alta rotação, por meio da água contaminada, da saliva e do sangue. A água contaminada está relacionada a contaminação das linhas d'água dos equipos odontológicos, que são tubulações por onde a água passa, e pode haver a formação de biofilme nessas tubulações, além da nebulização do óleo lubrificante do motor de alta rotação, que pode ser prejudicial ao nosso trato respiratório. Aparelho auditivo, então ruídos internos, como os motores de alta e baixa rotação, que tem aquele barulho bem acentuado, que pode sim prejudicar a nossa audição, ao barulho do compressor, que também é muito alto, da bomba de sucção e, em alguns casos, ar-condicionado. Além de ruídos externos, como poluição sonora externa ao consultório odontológico. Prevenção, nesses casos, então, uso de máscara PFF2, N95, juntamente com uma máscara cirúrgica por cima e face shield, óculos de proteção, lembrando que você pode utilizar o óculos de proteção ou o face shield, não precisa utilizar os dois ao mesmo tempo. Melhoria das condições gerais do ambiente físico de trabalho, substituição de aparelhos com ruídos, planejamento do local do compressor e da bomba a vácuo e uma vedação para evitar com que barulhos externos afetem os profissionais que estejam trabalhando naquele local fechado do consultório.
Contaminação cruzada. A contaminação cruzada é muito relevante da gente compreender, porque ela envolve não só o profissional e o paciente ali, mas outras pessoas que estão por perto e podem se contaminar, assim como outros pacientes que chegam ao atendimento, sentam na cadeira e podem se contaminar ali durante o procedimento. Então, a gente tem que considerar que o paciente pode estar infectado e, com isso, através de gotículas de saliva, gotículas que são ali dispersas pelo ar, podem contaminar outras pessoas, outros pacientes que estão, por exemplo, na recepção, a secretária e até o profissional, o dentista, o auxiliar, durante o atendimento. Além disso, essas gotículas elas podem ser dispersas quando o profissional está fazendo algum preparo dental e elas ficam ali submersas sobre o ar e pode contaminar quem esteja ali presente, principalmente o dentista, o auxiliar e o próximo paciente que for ser atendido, a depender do tempo, né? Se for um paciente assim logo seguido do outro, a chance de contaminação acaba sendo muito maior. Então, essa contaminação ela pode ser através do ar, mas também um contato direto, quando você dá a mão para aquele paciente, depois coloca a mão nos olhos, no nariz, na boca. Pode ser através do paciente que sentou ali na cadeira, estava com alguma infecção, estava resfriado, encostou ali no braço da cadeira, o outro paciente chegou, encostou também no braço da cadeira, passou as mãos na boca, nos olhos, no nariz, começou a ficar resfriado. Então, a contaminação cruzada é exatamente isso. Pode ser por contato direto, pode ser por contato indireto. E as vias, elas podem ser através do ar, pelas gotículas, pelo contato direto ali, pegou diretamente na mão daquele paciente que está resfriado, por exemplo. Pegou o paciente resfriado, o profissional que está com alguma infecção, encostar em superfícies em que outros profissionais, em que outras pessoas também entram em contato. Então, são todas as formas que pode ocorrer a contaminação cruzada. Por isso, a importância da utilização de EPI, da antisepsia, principalmente das mãos, e da desinfecção de superfícies. Além da colocação de barreiras de superfície, então no refletor, no encosto da cabeça, na lateral onde o paciente coloca os braços. Enfim, não é uma aula específica sobre barreiras, mas esses são alguns exemplos de onde deve conter barreiras de superfície. Desinfecção de superfícies, de objetos, antisepsias de mãos e após o contato com o paciente, utilização e descarte adequado dos equipamentos de proteção individual. Aqui uma coisa muito importante, eu coloquei essa fotografia da resina composta, de um profissional utilizando a resina composta. E muitas vezes, o que acaba acontecendo a gente utiliza essa espátula para pegar a resina composta, usa no paciente, volta lá, pega de novo a resina, e aí a gente está encostando no material biológico, que é o dente do paciente, está voltando ali para a seringa da resina composta. Essa também pode ser uma forma de contaminação que às vezes a gente nem percebe, mas pode acontecer. Por isso da importância de sempre avaliar o nosso dia a dia para verificar os riscos do ambiente odontológico para que a gente possa prevenir e evitar ao máximo a contaminação microbiana. Substâncias químicas e radiações ionizantes. Então, com relação às substâncias químicas, pode promover lesões na pele e mucosas ou alergias, e com isso a gente tem alguns materiais, como o eugenol, os monômeros acrílicos, quando a gente utiliza, quando a gente faz a preparação, né, da resina acrílica, por exemplo, ácido fosfórico, luva de látex, hipoclorito de sódio, mercúrio. Então, são algumas das substâncias que podem causar essas alergias, essas lesões na pele e em mucosas. Mercúrio. Então, com a evaporação do mercúrio, inicia-se aos 23 graus a temperatura ambiente e os vapores decorrentes
podem ser inalados pela equipe, sendo recomendado o cuidado e o seu armazenamento. E para a colocação, para dentistas que ainda fazem a utilização do amálgama para restauração de dentes, deve ser utilizado o amalgamador de cápsula interna para evitar o risco de vazamento. Radiação ionizante do tipo raio-x, então, são agentes agressivos ao organismo com potencial acumulativo. Aí a gente tem o raio-x e laser amplamente utilizado, né, para modulação da dor, inflamação, reparação tecidual, terapia fotodinâmica antimicrobiana. E ele tem um óculos específico que a gente tem que tomar cuidado, tem que utilizar. Moléstias de natureza mista, então são a somatória de ocorrências que podem acometer o cirurgião dentista e a equipe profissional. Como, por exemplo, trabalho em uma posição incorreta, com movimentos de trabalho inadequados, em um ambiente físico insatisfatório, com o uso inadequado de equipamento de proteção individual, negligenciando cuidados com biossegurança, favorecendo o surgimento de estresse em relação à profissão e ao paciente, assim como a qualidade de vida e longevidade. Então, essas moléstias de natureza mista é quando o profissional ele está ali naquele ambiente, naquele consultório odontológico, propenso a diversos tipos de ocorrências que vão prejudicar a sua saúde. Seja a posição, seja o local, o posicionamento das bancadas, que não está numa posição muito boa, ao ambiente nocivo ali de trabalho, a não utilização adequada dos EPIs. Então, por isso que são moléstias de natureza mista. Lembrando que saúde é o cuidado, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. E aí a gente tem que levar em consideração que a saúde, a gente tem uma saúde que é física, que é mental, emocional, espiritual, social e saúde profissional, o ambiente em que a gente está inserido. Agora eu vou abordar com vocês as recomendações para uma prática clínica dinâmica e ergonômica. Com relação à cadeira odontológica, bom, o formato da cadeira deve acolher confortavelmente o paciente, permitindo, o posicionamento horizontal, que é a chamada posição supina, com a barriga para cima, facilitando o acesso do profissional ao campo de trabalho. Na posição horizontal, há uma equalização da circulação sanguínea, ou seja, todos os segmentos do corpo mantêm a mesma hemodinâmica. E do ponto de vista da irrigação cerebral, isso é muito importante porque vai prevenir a pré-lipotimia ou mesmo a lipotimia. E quando acontece isso com o paciente, ele tem a sensação de que ele vai desmaiar, começa a se sentir mal, como se a pressão dele estivesse caindo. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com algumas situações para posicionar o paciente da maneira que seja mais confortável para ele, mas que não prejudique a nossa atuação ali no campo de trabalho. Quando evitar posicionar a cadeira odontológica nessa posição supina? Para gestantes, então, a partir do sexto mês, elas já possuem um aumento da região abdominal, de modo que a posição supina pode promover compressão da artéria aorta abdominal e da veia cava inferior, propiciando a síndrome hipotensiva supina que, caso ocorra, devemos colocar o corpo da gestante totalmente virado para a esquerda e solicitar o apoio médico. Além de pacientes com descompensação cardíaca, com edema pulmonar, com asma, que possuem dificuldades para respirar, bronquite crônica, enfisema, obesos, pacientes com deformidades na coluna vertebral e anomalias articulares degenerativas, com glaucoma e com distúrbios de equilíbrio. Então, atenção a esses pacientes ao posicioná-los na posição supina. Agora, com relação à postura, o apoio da cabeça do equipo do paciente deve ser ajustável, propiciando uma visão direta ou indireta do profissional à cavidade bucal. A distância de visibilidade do dentista até a cavidade bucal deve ser em torno de 40 centímetros
entre os olhos do profissional até a região a ser trabalhada, de 35 a 40 centímetros, conforme essa foto à direita. O suporte glúteo deve ser o mais para trás possível. Inclinação do tronco menor que 10 graus, realizada no quadril e não na coluna. Então, não devemos tomar cuidado para não colocar o peso na coluna, mas sim posicionar adequadamente o quadril. Ficar com uma inclinação da cabeça de até 25 graus, para que a nossa coluna não fique assim, envergada para frente. Ombros abaixados, braços e cotovelos junto ao tronco e antebraços levantados de 10 a 25 graus. Afastamento das pernas de 30 a 45 graus. Planta dos pés tocando o chão. É claro que, assim, muito dessas informações que eu tô passando para vocês, baseada em ângulos, é uma coisa muito teórica, mas é importante vocês levarem em consideração, lembrarem que o apoio da cabeça do paciente ele pode ser ajustado, que o dentista tem que ficar numa posição mais ereta, colocando o seu peso mais no quadril e não na coluna, não deixar essa coluna envergar, não deixar ficar curvado para frente, colocar os braços mais próximos ao tronco e não elevados, para não prejudicar os ombros, não promover dor aos ombros. Deixar com que haja um afastamento das pernas e verificar se o mocho, se a cadeira que você está sentado, se não está numa altura inadequada para a sua altura, tá? Angulação dos joelhos, coxa e perna de 110 graus. E aí eu vou retomar com vocês uma questão que é Nixon. Quando a gente volta lá, eu vou retomar com vocês. Lembram que eu falei sobre isso? Que Nixon afirmava que a coxa deve estar paralela ao solo, devendo haver um ângulo de 90 graus entre o fêmur e o conjunto tíbia-fíbula. Mas essa postura, ela é aplicável, ela é ergonômica aos dentistas e aos profissionais da odontologia? E aí a gente retoma que o ideal é que a angulação dos joelhos, então coxa e perna, seja de 110 graus e não totalmente paralela em relação ao solo, de modo que forma um ângulo de 90 graus ali na parte de trás do nosso joelho, tá? Então, é ideal que seja uma angulação de 110 graus para que a nossa coluna fique posicionada adequadamente e o nosso peso esteja distribuído no nosso quadril. Postura, inclinação do tronco, então realizada no quadril e não na coluna. Inclinação da cabeça de menor que 25 graus. Braços junto ao tronco e antebraços. Afastamento das pernas entre até 45 graus. Planta dos pés tocando ao chão. E angulação dos joelhos, coxa e perna de 110 graus, tá? Que são as mesmas informações, mas eu coloquei essa foto ao lado. Para a gente ver na visão de frente para o profissional. É importante alternar entre sentar-se sem e com o apoio das costas, para que a gente promova realmente esse alongamento das costas, tá? Da coluna. Evitar ficar com os cotovelos levantados, como nessa situação. Evitar se curvar para pegar materiais. Então, os materiais, o ideal é que a gente tenha um auxiliar do nosso lado que vai passando os materiais enquanto a gente vai realizando ali o trabalho. Mas se isso não for possível, evite ficar pegando instrumentais da gaveta, coloque todos os instrumentais que você vai usar ali na mesa auxiliar. Evite o deslocamento aumentado do pescoço. Lembre que o paciente ele tem uma movimentação. O paciente não precisa ficar com a cabeça estática. A gente pode pedir para que ele vire para a direita, vire para a esquerda, levante um pouco o queixo, porque isso vai colaborar com a nossa ergonomia e sem prejudicar, sem que o paciente sinta dor e nada disso, tá? Lembrando que a gente sempre tem que verificar as condições do paciente, ver se ele tem alguma limitação,
porque tudo isso vai colaborar para a nossa ergonomia e para a melhor realização do trabalho na boca desse paciente, tá? A postura para a visão indireta da palatina dos dentes anteriores e superiores é ideal com que o paciente fique com o queixo mais elevado, então inclinado com a cabeça para trás. Para a visão indireta da lingual dos dentes anteriores e inferiores, é ideal que o paciente desça mais, encoste o queixo mais próximo ao peito, incline então a cabeça para frente. Outra forma de verificação da lingual dos dentes inferiores e restante dos dentes da mandíbula é nós ficarmos em uma posição de 9 a 10 horas ou de 2 a 3 horas, se for auxiliar ou se o dentista for canhoto, tá? Posicionamento harmônico do dentista com o auxiliar. É sempre importante o dentista e o auxiliar ficarem com as pernas entrepostas, uma ao lado da outra, para evitar com que eles fiquem se batendo, né, batendo as pernas, e que haja um melhor posicionamento com as pernas abertas em aproximadamente 45 graus, como eu havia falado. Na execução do trabalho, a gente tem, então, as posições variadas no mocho durante o atendimento. Então, dentistas que são destros entre 9 horas e 12 horas, até 13 horas ou 1 hora. E canhotos entre 12 horas e 3 horas. Ali, ó, eu coloquei esse risco para vocês conseguirem identificar melhor o que é isso que eu tô falando. Então, dentistas destros, eles podem, o ideal é que fiquem nessa posição de 9 horas e se movimentem até 12 horas, que é a parte posterior à cabeça do paciente. Dentistas que são canhotos ou auxiliares, né, podem ficar das 12 horas, na posição de 12 horas, que é na parte atrás do paciente, atrás da cabeça do paciente, até 3 horas. É o ideal. Então, recomendações para a execução do trabalho. Planejar os procedimentos que sejam curtos, alternados com procedimentos mais longos. Então, se eu tenho um paciente que eu preciso... vai ser rápido o meu tratamento nele, é uma restauração, mas o outro paciente eu preciso fazer um monte de coisa. Então, você intercala esses pacientes para que não fiquem procedimentos longos com outro procedimento longo, e isso prejudique a sua postura, porque você não vai ter um tempo ali para se alongar, para se esticar. Programa, caso esses atendimentos longos tenham que realmente acontecer no período do dia, programa intervalos curtos, nos quais você pode fazer alguns exercícios, como flexão de dedos, respiração profunda, alongamento da coluna. Descanse pelo menos 10 minutos após 2 horas de trabalho, pratique exercícios físicos com frequência durante a semana e evite trabalhar mais do que 8 horas diárias, se possível. Aqui eu coloquei alguns exercícios laborais que devem ser praticados após o atendimento dos pacientes. Então, cabeça ao lado, cabeça inclinada para frente, inclinada para trás, braços e dedos, todos esses exercícios devem ser realizados. Aqui são as referências que eu utilizei para fazer essa aula de hoje. Então, eu estou à disposição caso vocês precisem de alguma informação, caso queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada.